Olá pessoal, eu estou aqui, vocês estão vendo, não é uma entrevista coletiva, né? Esse foi o palco armado durante a realização da CPI Covid e hoje, isso aqui está vazio, né? Pode olhar, é sexta-feira, então eu vou tirar a máscara, até porque não há nenhum risco de contaminação nesse momento, não é? Tá legal aí, Wolf? O Wolf está lá do outro lado, fazendo aí a filmagem, né? Então, nesse momento, nós estamos aqui no Senado, turno do tempo. Esse é o palco armado aqui para as entrevistas dos senadores que integraram a CPI da Covid. Eu disse integraram, né? Porque ela está terminando. Na próxima semana tem a votação do relatório e aí ponto final na CPI da Covid. Né? E eu estou aqui porque neste momento, não é? Em Nascimento, está indo já o presidente. Está chegando na banda. Segundo a CBN. O presidente, segundo a CBN informou há pouco, né, está indo a pé do Palácio do Planalto até o Ministério da Economia, onde ele vai se encontrar com o ministro Paulo Guedes, que teria pedido demissão. E o que a imprensa está divulgando é que o presidente da República vai até o Ministério da Economia fazer um apelo para o ministro Paulo Guedes continuar como ministro da Economia. Essa é a notícia. Eu estou apenas reproduzindo o que a imprensa está destacando neste exato momento. Bem, eu estava usando a máscara aqui da aeronáutica. Eu estive pela manhã recebendo a comenda do mérito da aeronáutica, não é? É uma honra, é uma instituição, não é uma instituição partidária, evidentemente, não é? Então, o critério é da própria força, não é? Não é um critério político. Eles é que avaliam, os integrantes da aeronáutica é que avaliam, né, para quem vão entregar essa comenda do mérito, né, a medalha do mérito da aeronáutica. As asas que nos protegem, né? Essa é uma força de expressão, ou uma expressão de força, né, que bem define o papel da aeronáutica no país. As asas que nos protegem. Protege o território, protege a nacionalidade, protege a nossa soberania. Tem história, tem origem, não é? Homenagem a Santos Dumont hoje lá. Estivemos exatamente colocados na tribuna Santos Dumont. É isso mesmo, Paulo? É tribuna aqui? É. Então estivemos lá exatamente na tribuna Santos Dumont, uma homenagem a Santos Dumont. Quero agradecer a todos os que participaram deste evento. Repito, foi uma honra receber esta homenagem. Isso também rememora, né? Isso fortalece valores, nacionalidade, patriotismo, civismo, civilidade também, né? Estivemos lá lado a lado com adversários da política, não é? Eu creio que isso também valoriza o momento, é democracia, né? É civilidade, é postura republicana que se deve ter em momentos como esse. Respeito às instituições, elas estão acima dos partidos, estão acima das facções políticas, não é? Então, nós temos que respeitar as instituições. E as Forças Armadas do nosso país merecem a respeitabilidade que adquiriram em razão do comportamento histórico que sempre proporcionaram ao país, né? Então, nosso agradecimento por esse momento vivido hoje lá
recebendo essa homenagem da aeronáutica. Bem, há uma crise sim no governo, né, com os problemas que ocorreram nesta semana, essa tentativa de extrapolar o teto de gastos com a finalidade de oferecer um aumento nessa contribuição do programa Bolsa Família, né, que ganharia um outro nome. Houve um impacto fortíssimo no mercado, com o dólar subindo e a Bolsa de Valores sofrendo uma queda histórica também, não é? Então houve a suspensão do anúncio, mas o ministro Paulo Guedes perdeu os secretários. Foram vários secretários que pediram demissão por não concordarem com esse furo no teto de gastos, né? É claro que nós sabemos dos bilhões que são destinados no chamado orçamento secreto. São 36 bilhões em 2 anos. Emendas do relator, que tem por objetivo atender parlamentares. Então é evidente que nós não concordamos com isso. Eu imagino que o governo poderia utilizar-se desses recursos para esse programa social. Há dificuldades no país, a fome, a miséria, há desemprego, então se justifica sim esse programa de transferência de renda. No entanto, não se justifica acrescentar dificuldades, né? Elevar o endividamento ou mesmo retirar recursos de setores essenciais, quando nós podemos sim utilizar esses recursos do chamado orçamento secreto. E certamente seria uma forma mais adequada de atender esse aumento do valor do Bolsa Família pretendido pelo governo. Teria o nosso apoio. Agora, com o calote já é diferente. Precatórios, o calote dos precatórios, o pretendido calote dos precatórios, o desrespeito à política do teto de gastos, tudo isso não pode contar com o nosso apoio, evidentemente. Bem, vamos aguardar agora os acontecimentos. Os secretários do ministro Paulo Guedes renunciaram, pediram demissão, e o próprio ministro Paulo Guedes teria pedido demissão, mas agora há um apelo do presidente da República para que ele permaneça no cargo. Bom, esta semana tivemos alguns acontecimentos que lamentamos, né? Vamos aqui reproduzir. Houve a demissão por um score apertadíssimo no Conselho Nacional do Ministério Público, a demissão do procurador Diogo Castor de Matos, né, que é do Paraná e integrava a força-tarefa da Operação Lava Jato, com um trabalho histórico, né, de prêmios, inclusive, pela ação no combate à corrupção. E a pretexto de ter ele, em razão esse é o pretexto utilizado para a sua demissão, não é? Foi um outdoor que teria sido pago por ele, de defesa da Operação Lava Jato, quando a operação estava no auge, né? A prioridade nacional. Nada foi mais aplaudido nos últimos anos pelo povo brasileiro do que a Operação Lava Jato. E a publicação de uma mensagem de apoio à Operação Lava Jato na forma de outdoor teve esse objetivo: valorizar o apoio popular. A operação que desbaratou a quadrilha, que desbaratou uma organização criminosa, que colocou bandidos na cadeia, barões da corrupção, políticos de notoriedade, inclusive, né? Isso, sem dúvida, despertou uma grande esperança na população brasileira de que estávamos delimitando, marcando o terreno, né? Ou seja,
estávamos aí no marco de um novo rumo para a justiça brasileira. Ressuscitamos a crença de milhões de brasileiros na nossa justiça, que antes era considerada a justiça para alcançar apenas os pobres, os humildes, e que jamais alcançaria poderosos do crime. A Operação Lava Jato desmontou esse conceito e passou a desenhar um novo conceito de justiça para todos, não é? Então é evidente que punir alguém por proclamar esse feito, por estimular este apoio, o apoio indispensável, porque sempre se afirmou que a Operação Lava Jato, para ter êxito, teria que obter apoio popular. Então, obviamente, essa estratégia de buscar apoio popular foi fundamental para o êxito da Operação Lava Jato durante quase 7 anos, até que fosse fulminada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esta punição é injusta, é desproporcional, é descabida. Nós protestamos da tribuna do Senado, os 3 senadores do Paraná que conhecem bem o procurador. Nós 3 assinamos um manifesto de apoio e nós queremos sim a revisão desta punição. Nós esperamos a reversão desta punição. O procurador está recorrendo, vai até as últimas consequências para se defender desta injustiça. É injusto, é deploravelmente injusto que se puna alguém que combata a corrupção. É uma inversão de prioridade e de valores. É proteção de corruptos com a punição dos seus combatentes. Então há uma conspiração e esses conspiradores alvejam preferencialmente os que combatem a corrupção no âmbito do Ministério Público. Por isso, esse procurador foi alvejado com essa decisão injusta, que eu considero injusta. E há uma outra decisão tramitando, não é? O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público já optou pela demissão dos 11 integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato. Seriam mais 11 demissões. Os 11 integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato seriam demitidos pela disposição do corregedor, mas nós temos que aguardar agora a deliberação do Conselho Nacional do Ministério Público. Há uma reação já aqui no Senado. Nós sabatinamos e aprovamos a indicação dos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público e, por isso, temos o dever de acompanhar de perto as ações desenvolvidas nesse Conselho, a atuação de cada um desses conselheiros. Nós temos o dever e, por isso, estamos já antecipadamente manifestando a nossa posição contrária a esse tipo de punição. Se nós perguntarmos a cada cidadão brasileiro o que eles acham da Operação Lava Jato, evidentemente vamos ter um apoio imenso da população. Se nós perguntarmos sobre a conduta dos procuradores que integraram a força-tarefa da Operação Lava Jato, certamente nós vamos apenas constatar o aplauso, né? O apoio integral, a atitude deles. Então não é justo que, a pretexto de ter havido um vazamento de informação supostamente sigilosa, vá se demitir, né, os 11 integrantes da Força-Tarefa. Isso não é justo. Primeiramente porque se contesta a legitimidade desta afirmação de que as informações eram sigilosas. Não há consenso em relação a essa tese. E depois é preciso entender que em determinados momentos o vazamento de informação é estratégia da investigação. Em alguns casos, em algumas circunstâncias,
proveitoso vazamento no sentido da eficiência da investigação. E nós temos que combater o crime, os criminosos. Em primeiro lugar, nós temos que nos confrontarmos com as organizações criminosas. E é bom sempre dizer, né, aqueles que ficam com preciosismos jurídicos, não é? É sempre bom dizer que a Operação Lava Jato não estava investigando para condenar um ladrão do boteco da esquina, que roubou lá um pedaço de pão. Não. A Operação Lava Jato estava enfrentando uma poderosa organização criminosa que se utilizava de apoio empresarial, apoio político e, evidentemente, com métodos complexos e sofisticados. Então, este enfrentamento exige também uma ação de competência, sim, da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça, exigia, né, e continua a exigir, uma ação que, dentro da lei, tem que ser a mais eficaz possível, né? E é isso que se buscou, eficiência. Bem, então nós discordamos desta possibilidade de punição dos 11 integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. E vamos continuar aqui atentos para essa realidade. A boa notícia da semana foi a rejeição na Câmara dos Deputados da PEC número 5, que pretendia, por intermédio da legislação, fragilizar o Ministério Público, retirar parte da sua competência ou do seu poder, da sua independência. E o Ministério Público é forte porque independente. E é temido também porque independente. Aqueles que praticam delitos ilícitos, improbidade administrativa, estes temem o Ministério Público porque é independente. E o que se pretendeu com a PEC número 5 foi retirar parcela desta independência, especialmente em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, possibilitando 2 indicações políticas a mais e principalmente uma influência descabida sobre o corregedor do Ministério Público, uma influência política descabida sobre o corregedor do Ministério Público, indo além, não é, até o ponto de se interferir em inquéritos eventualmente instaurados no âmbito do Ministério Público, a possibilidade de impedir a instauração de determinados inquéritos. Portanto, uma legislação malvada, né? Exemplo do que ocorreu com a lei de abuso de autoridade, que foi aprovada também na esteira desta conspiração contra os que combatem a corrupção, especialmente contra a Operação Lava Jato. E nós ingressamos com mandado de segurança, aliás, com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? O partido Podemos assinou esta ação direta de inconstitucionalidade. Assim que o presidente da República sancionou a lei de abuso da autoridade, eu próprio tomei a iniciativa desta ação direta de inconstitucionalidade. E ela está em poder agora do relator, ministro Alexandre de Moraes. Fiz uma visita ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, a convite dele para uma conversa republicana sobre a relação dos poderes, a apresentação de propostas de aprimoramento da legislação aqui no Senado, e aproveitei para pedir a agilização, né, dos procedimentos para a deliberação sobre esta ação direta de inconstitucionalidade que diz respeito à lei aprovada no Congresso do abuso de autoridade. E ontem, da tribuna, nós enumeramos outras ações de inconstitucionalidade que tivemos a oportunidade de protocolar no Supremo Tribunal Federal, em razão de discordarmos de leis que foram aqui no Congresso aprovadas. E também mandato de segurança, né? Mandado de segurança em relação a algumas leis aqui aprovadas, inclusive referentes ao fundo eleitoral.
Bem, amigos, vamos encerrando essa nossa conversa, desejando a todos um ótimo final de semana. Nesse final de sexta-feira, aqui no Senado Federal deserto, né? Não tivemos hoje aqui atividade na parte da tarde. De manhã, sim, tivemos atividades aqui, inclusive reunião de líderes, da qual não pude participar porque estava no evento da aeronáutica. Então, um bom final de semana a todos, que Deus ilumine. O que é o Nascimento? Começou a reunião lá, o presidente acaba de adentrar o Ministério da Fazenda e depois vai fazer um pronunciamento, se Paulo Guedes fica ou não. Tá ok. Então, informação aqui do Nascimento, o presidente já chegou lá no Ministério da Fazenda, né, para a reunião com o ministro Paulo Guedes. Depois desta reunião, ele fará um pronunciamento e dirá se o ministro continua ou se o ministro sai. O que nós desejamos é o melhor para o nosso país. Um ótimo final de semana a todos. Deus os proteja sempre.